Fala galera, tudo bom? Então, ontem nós criamos o nosso primeiro projetinho, né, para começar a fazer nosso MVC. E aí eu fiz essa página estática aqui para ser a nossa index HTML. Se a pessoa tentar acessar só o localhost, né, tentar acessar só a primeira página do meu domínio, ela é redirecionada, né, ela é direcionada a index HTML. É o tradicional fluxo nosso da web, né? E fiz aqui a index da Spring, que seria o nosso primeiro Hello World, né? Como sempre tem os clássicos Hello World. A gente está fazendo essa nossa MVC inicial aqui. Então, essa primeira página estática, essa página de index, ela é muito semelhante a qualquer coisa que a gente já tenha desenvolvido aí no primeiro semestre, né? Não, acho que eu não estou executando a minha aplicação. Executei aqui a minha aplicação. Ok, Hello World, Index String. Então é o tradicional. E aí, no quesito tradicional, vocês já olham e já falam assim: ah, professor, mas tudo bem, então isso aqui é o que eu fiz no semestre passado. Então aqui eu posso aplicar CSS, eu posso aplicar o Bootstrap, eu posso aplicar o JavaScript, eu posso utilizar tudo aquilo que eu sabia para essa primeira página? Pode, ok? Então, antes da gente começar a entrar na parte do back-end é, e fazer a divisão do nosso MVC ali e criar a nossa controller para tratar a requisição e criar a nossa o primeiro redirecionamento utilizando a gestão ali das controllers, vamos rever aqui só como que eu colocaria então aquelas formatações que eu estou acostumado, onde que eu colocaria um CSS, onde que eu colocaria um JavaScript, como que eu chamaria isso no meu código, ok? Então, se eu vou criar essa página estática aqui e eu quero reaproveitar aquilo que eu já sabia, como que eu faço? Aonde que eu coloco? Porque na hora que eu olho no projeto, eu fico meio perdido, pelo menos num primeiro momento, da onde que eu vou colocar os meus arquivos, né? Na verdade eu parei aqui no static, ainda tinha, falei um pouquinho do template, e a gente ainda tem mais coisas aqui, né, que o projeto gerou pra gente. Então a gente tem esse application.properties, que é um local onde a gente pode colocar informações que vão ser utilizadas por toda a aplicação, todo o contexto da aplicação tem acesso a esse application.properties. A gente pode pensar nisso como se fosse as variáveis do Windows, as variáveis de ambiente do Windows. A gente cria as nossas referências que vão ser aproveitadas em todo o contexto da nossa aplicação aqui nesse application.properties. Já gerou uma estrutura para gente para fazer testes unitários. A gente consegue utilizar o JUnit aqui para fazer testes, ela já prepara para a gente isso. A gente consegue encontrar aqui quais são as dependências que o Maven já instalou para a gente. Então ele já tem aqui algumas dependências que já estão instaladas. Como eu falei, né, a gente não fez configuração do Apache de nada, mas ele já deixou isso pré-configurado para a gente. Isso é o que torna a Spring muito poderosa e atraente. E aonde que a gente informou, né? A gente tinha escolhido 3 dependências ali pro Maven e ele criou esse POM XML aqui pra gente, aonde ele já coloca tudo adaptado para nossa aplicação, né? Então ele já colocou a versão que ele está utilizando, já colocou aqui as nossas informações, o nosso grupo, né? Que é qual é a empresa que está desenvolvendo, o nome do artefato que a gente está desenvolvendo, a versão, a descrição que a gente colocou isso lá no Initializer. Como a gente escolheu Java 8, ele também já colocou aqui a versão do Java que a gente vai estar utilizando. E ele já colocou pra gente algumas dependências aqui, ó, que a gente identificou lá. Então, o ThemeLeaf, que é que vai ser utilizado para fazer os templates. O Starter Web, que é quem fala que isso aqui é uma aplicação do tipo web.
a DevTools, que vai cuidar dessa parte de ficar gerenciando o nosso servidor, de fazer a reinicialização do servidor. Então tudo isso, na hora que a gente utilizou o Initializer, ele já criou pra gente, tá vendo? E ele já coloca aqui também o plugin do Maven aqui, já criou o .xml pra gente. E é aqui que a gente vai colocar dependências para a aplicação. Então a gente tem aquelas bibliotecas que a gente costuma utilizar, o jQuery, Bootstrap, para fazer a parte do front-end. A gente pode baixar essas bibliotecas, instalar aqui e colocar localmente, ou a gente pode acessar elas pela web. Se nós formos utilizar elas pela web, nós podemos utilizar os WebJars, e isso facilita bastante para a gente conseguir controlar essas bibliotecas, deixar elas atualizadas, mudar as versões, ok? Então, como que eu vou colocar aqui? Se eu quisesse fazer um CSS simples, ok? Customizado, o que eu poderia fazer? Onde que eu iria colocar? Eu posso vir aqui em Static, adicionar uma nova pasta, ok? Ele vai criar uma nova pasta ali dentro do Static, que eu vou chamar de CSS. E se eu quiser criar um CSS customizado, tá? Sem utilizar o Bootstrap. E aí eu vou criar um novo arquivo dentro dessa pasta que eu vou chamar de main.css. Ok? Nesse main.css eu vou só colocar uma cor para o meu H1. Então, H1 color blue. Ok? Vou escrever meu CSS ali com color blue. Aqui no meu head eu vou colocar o meu link. Eu já tenho a linha preenchida aqui para não demorar muito, tá? Link rel style sheet, né? href /css main.css e fecha o link, ok? Então aqui, quando a gente estiver fazendo uma referência às páginas estáticas, a gente vai colocar direto aqui, ó, /css /main. Ele vai entender que está dentro de static e que ele já vai fazer a localização do arquivo. Então, se eu tivesse um JavaScript, eu poderia colocar que o lugar dele seria barra, já criar uma pasta aqui, JS, e aí seria barra JS barra o nome do meu arquivo, né? Então seria a estrutura que a gente trabalha normalmente, beleza? Vou tirar esse JavaScript daqui que a gente não vai utilizar ele agora. Bom, será que funcionou? Deixa eu salvar a minha index. Vamos ver se ele já atualiza pra gente. Já funcionou, ok? Então ele já identificou ali que o meu CSS personalizado está ali. Eu vou colocar um link aqui, /href igual, e eu vou colocar uma página de saudação. O nosso Olá Mundo eu vou chamar de saudação, /saudação. Poderia ser um cadastrar, qualquer coisa. E aqui eu vou para ir para página. Vou colocar aqui ir para a página. Ok? Salvei. Criou o meu link aqui. Tranquilo, normal. Agora eu quero colocar o meu código Bootstrap para formatar esse link do jeito que a gente está acostumado, tá? E aí eu vou precisar incluir algumas dependências para eu poder fazer isso. Então eu vou incluir o WebJar e vou incluir o Bootstrap, certo? Então aqui eu vou colocar mais duas dependências.
tá? Eu vou colocar a dependência dentro do ponto .xml e o Maven vai se responsabilizar por encontrar essa biblioteca e baixar ela para mim. Então eu já deixei aqui preparado para eu colocar, ó. Eu vou pegar primeiro a dependência do WebJar Locator, que é quem cuida de localizar as bibliotecas que a gente está informando e ele poder localizar mais ou menos independente das versões dessas bibliotecas. Então, WebJar Locator. Eu vou pegar aqui a dependência do Bootstrap. Então, as nossas dependências elas sempre têm essa estrutura: dependência, o group ID, que vai ser da onde que eu estou buscando, qual é a empresa que está fornecendo, o nome do artefato, né, o Artifact ID que eu estou querendo utilizar, e a versão do artefato. Na Spring, nas que a Spring colocou, você vê que ela não coloca a versão, porque a Spring Boot vai se responsabilizar por encontrar a versão mais atualizada, a versão mais adequada para o nosso projeto. Então a gente não precisa ficar se preocupando com isso. Aqui eu estou colocando a versão porque eu quero uma versão específica da minha biblioteca. Então eu quero uma versão específica do Bootstrap, que eu estou utilizando a 3.2 aqui. E eu também vou utilizar a Fontes Awesome. Não sei se todos conhecem. Fontes Awesome, ela fornece vários ícones pra gente. fonteawesome.com. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com ela. É bem famosa. Ela é uma biblioteca. Tem os ícones gratuitos e tem os ícones pagos que a gente pode utilizar para padronizar a nossa aplicação com as outras aplicações que existem na web. Então, às vezes eu não tenho a expertise ou eu não tenho uma equipe que possa fazer ícones para mim, eu posso utilizar o Fontes Awesome para buscar alguns ícones. Ok? Então, se eu estivesse eu quisesse colocar o ícone do Facebook, ela tem aqui para mim, ó, Facebook Square, Facebook Messenger, Facebook F. E como que eu adiciono um item desse na minha página? Eu posso simplesmente vir aqui e copiar esse código. Ó. Eu vou colocar um i ou um spam e ele adiciona uma classe. Ok? Então ele é uma biblioteca, como se fosse uma biblioteca de CSS, JavaScript pra gente, que ele vai adicionar essas imagens. Vou colocar isso aqui no meu código para demonstrar também. Então, antes do meu link aqui, eu vou colocar um i de fab. Todas as brandings agora eles colocaram como fab. Todos os ícones que são sólidos são fast. Tá? É uma particularidade, tem bem explicadinho na documentação do Fontes Awesome. Então eu coloquei aqui para utilizar a versão 5.14 do Fontes Awesome, buscando lá da WebJars, ok? A WebJars a gente consegue ver aqui que eles têm várias bibliotecas disponíveis pra gente. Então tem Swagger, tem jQuery, npm, Popper, tem jQuery UI, Angular, tá? Ela tem várias bibliotecas disponíveis pra gente. E aqui eles também já disponibilizam, se a gente clicar aqui em Maven, qual que é a dependência que a gente tem que incluir no nosso projeto para pegar essa biblioteca, para poder fazer uso dela. Lembrando que essas bibliotecas são majoritariamente bibliotecas de front-end, certo? WebJars are client-side libraries. Então são bibliotecas para o lado do cliente. Eu imagino que essa parte aqui vocês já tenham visto em outros momentos, mas é legal para a gente relembrar. Ok, onde estava? Então incluí o meu Fonte Awesome, incluí o Bootstrap, incluí o JavaLocator, salvei o meu projeto, ele já
vai aqui, tá fazendo o building, e a DevTools já reinicializou o meu servidor para se adaptar a isso que eu coloquei aqui. Vamos ver se mudou alguma coisa na minha aplicação. Não mudou nada. Deixa eu apagar aqui. Parei, reinicializei. Ah, faz sentido não ter mudado nada, né? Eu não adicionei os links aqui. Eu tenho que adicionar essas minhas bibliotecas. Então eu vou adicionar aqui a biblioteca do Bootstrap. Então, link rel style sheet, aí o tipo, né, text barra css, href, posso colocar isso aqui em cima também, href, aí ele vai colocar no caminho, ó, barra webjars, barra bootstrap, barra css, barra bootstrap.min.css, que é a versão minificada do Bootstrap. Vou adicionar também aqui a biblioteca de JavaScript do CSS, porque o CSS fornece pra gente, o Bootstrap fornece pra gente tanto uma biblioteca de CSS quanto uma de JavaScript. Ele já tem algumas interações prontas. Para adicionar uma biblioteca de JavaScript, eu adicionei aqui script type text barra JavaScript src, então local, barra webjar, barra bootstrap, barra js, barra bootstrap.min.js, ok? Então ele vai adicionar as partes de JavaScript do Bootstrap pra gente também. A outra que a gente vai adicionar aqui é a do Fonts Awesome. Então também vou adicionar um link de CSS aqui pra gente, uma folha de estilos do Font Awesome, onde a gente vai colocar barra webjars, barra font-awesome, font-awesome, barra a versão que a gente colocou, então 5.14.0, barra css, barra all.css, que eu quero que ele carregue todos os ícones que ele puder aqui pra gente. Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhuma outra coisa que eu precisava colocar aqui. Não. Só aqui que eu preciso colocar a minha classe no meu link, mas ainda vamos ver se ele vai trazer pra gente o ícone do Facebook. Então aqui, ó, ele já mudou a nossa carinha aqui, ó, do link, já colocou o íconezinho do Facebook aqui, colocou esse index string que é o meu H1, já tá com outra cara, porque ele já pegou as bibliotecas e já deixou com outra cara. O CSS ele vai tomar uma prioridade em relação à sequência de carregamento. Como o meu CSS customizado tinha ficado antes do Bootstrap, na hora que o Bootstrap executava, ele estava colocando o meu texto em preto, mas eu coloquei aquele CSS customizado para deixar isso aqui em azul. Então eu tenho que ter certeza que a minha folha que eu quero esteja depois do carregamento das outras folhas de base, né? Então essa aqui é a minha folha customizada, essas aqui são a do Bootstrap. Aqui do Font Awesome. E aqui é minha folha customizada.
Se eu precisasse incluir então a biblioteca do jQuery, eu iria adicionar a dependência. Se eu fosse utilizar a biblioteca do jQuery, eu iria adicionar a dependência no meu pom.xml. Vou exemplificar aqui, a gente não vai usar o jQuery, mas eu iria adicionar a dependência aqui então. O site aqui, webjars.org. Adiciono a minha dependência no meu pom.xml. Ctrl Shift F para organizar o meu código. Adicionei a minha dependência e aqui eu coloco a minha chamada. Então coloco aqui, vou colocar depois o Font Awesome. Coloco aqui a chamada do meu script jQuery script type text JavaScript. O script a gente nem precisa mais colocar o tipo de texto que a gente está colocando ali, porque ele já entende por padrão que é JavaScript, mas efeitos de organização, vou deixar aqui text barra JavaScript e o caminho do nosso JavaScript que a gente está incluindo. Então, como eu utilizei o WebJars, eu coloco barra WebJars, barra jQuery, barra jQuery.min.js. E ele vai entender que esse caminho aqui vai pegar essa biblioteca como? Porque eu estou com o WebJars Locator incluído no meu código. Então eu não preciso colocar a URL específica da versão, a URL específica da onde está essa minha dependência aqui, né? Ok? Então incluí já a minha biblioteca, ele já estaria aceitando comandos de jQuery aqui agora, poderia já fazer um scriptzinho. E só para eu finalizar aqui, eu vou colocar uma classe btn danger, que ele dá um destaque legal aqui pra gente ver que se funcionou ou não. btn danger, já ficou em vermelhinho aqui, ok? Então, utilizando essas importações das dependências, a gente já consegue formatar o nosso código HTML aqui da maneira que a gente está acostumado, já consegue fazer as interações de JavaScript da maneira que a gente está acostumado, ok? E já consegue também utilizar o jQuery. Esse arquivinho de dependências aqui eu vou colocar no Moodle pra gente, tá? Dessas dependências que eu utilizei de exemplo. Depois eu vou subir esse código também no Moodle pra gente dar uma olhada. E no próximo vídeo, agora então de fato a gente começa a nossa estrutura de MVC, que agora a gente já reviu vários dos conceitos que a gente tinha utilizado. Já sabemos como importar o Bootstrap, como colocar o nosso arquivo CSS e formatar o nosso HTML dentro do ambiente Java, dentro do ambiente da Spring. Perfeito, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.